Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. 1 Crônicas, capítulo 25. Os cantores. Davi e os chefes do exército também designaram para o culto alguns filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, que profetizavam acompanhados por cítara, harpa e símbolos. Eis a relação dos homens dedicados a esse serviço. Filhos de Asaf: Zacur, José, Natanias e Azarela. Os filhos de Asaf eram dirigidos por ele, que exercia a profecia segundo as indicações do rei. Jedutum. Filhos de Jedutum: Godolias, Sori, Jesaías, Asabias, Matatias. 6 ao todo, sob a direção de seu pai Jedutum, que com a cítara profeticamente cantava hinos de ação de graças e louvores ao Senhor. Emã. Filhos de Emã: Bocias, Matanias, Osiel, Subael e Jerimote, Ananias, Anani e Eliata, Gedeuti, Romenti-Ezer e Gesbacasa, Meilote, Oti e Maaziote. Todos esses são filhos de Emã, que era vidente do rei. Deus lhe prometera que seria forte, e assim lhe deu 14 filhos e 3 filhas. Todos eles cantavam na casa do Senhor, sob a direção do pai. Tocavam símbolos, harpas e cítaras, a serviço da casa de Deus, segundo as instruções do rei. Os pais eram Asaf, Jedutum e Emã. Junto com seus colegas, instruídos para cantar ao Senhor, eram em número de 288. Este ministério era indicado pela sorte sem distinção para grandes e pequenos, mestres e discípulos. O primeiro sorteado foi José, com irmãos e filhos, 12 ao todo. O segundo foi Godolias, com irmãos e filhos, 12 ao todo. O terceiro foi Zacur, com filhos e irmãos, 12 ao todo. O quarto foi Izari, com filhos e irmãos, 12 ao todo. O quinto foi Natanias, com filhos e irmãos, 12 ao todo. O sexto foi Bocias, com filhos e irmãos, 12 ao todo. O sétimo foi Israela, com filhos e irmãos, 12 ao todo. O oitavo foi Isaías, com filhos e irmãos, 12 ao todo. O nono foi Matanias, com filhos e irmãos, 12 ao todo. O 10º foi Semei, com seus filhos e irmãos, 12 ao todo. O 11º foi Azareel, com filhos e irmãos, 12 ao todo. O 12º foi Asabias, com filhos e irmãos, 12 ao todo. O 13º foi Subael, com filhos e irmãos, 12 ao todo. O 14º foi Matatias, com filhos e irmãos, 12 ao todo. O 15º foi Jerimote, com filhos e irmãos, 12 ao todo. O 16º foi Ananias, com filhos e irmãos, 12 ao todo. O 17º foi Gesbacasa, com filhos e irmãos, 12 ao todo. 18º foi Anani, com filhos e irmãos, 12 ao todo. O 19º foi Meilote, com filhos e irmãos, 12 ao todo. O 20º foi Eliata, com filhos e irmãos, 12 ao todo. O 21º foi Otir, com filhos e irmãos, 12 ao todo. O 22º foi Gedeuti, com filhos e irmãos, 12 ao todo. O 23º foi Maaziote,
com filhos e irmãos, 12 ao todo. O 24º foi Romente-Ezer, com filhos e irmãos, 12 ao todo. 1 Crônicas, capítulo 26. Os porteiros. Classes dos porteiros. Filhos de Coré. Meselemias, filho de Coré, descendente de Abiasaf. Filhos de Meselemias: Zacarias, o primogênito, Gediel, o segundo, Zabadias, o terceiro, Jatanael, o quarto, Elã, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. Filhos de Obed-edom: Semeías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joaé, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Folate, o oitavo. Ele teve realmente a bênção de Deus. A seu filho Semeías nasceram filhos que eram líderes na família do pai, pois eram homens de muito valor. Filhos de Semeías: Otni, Rafael, Obed, Elzabade, os irmãos Eliú e Samaquias, homens de valor. Todos estes são descendentes de Obed-edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, gente de valor e preparado para suas funções. O total dos descendentes de Obed-edom era 62. Também Meselemias tinha filhos, homens de valor, 18 ao todo. Filhos de Oza da descendência de Merari: Senri, o principal, porque o primogênito não vivia mais, o pai lhe dera o lugar de principal. Eucias, o segundo, Tebelias, o terceiro, Zacarias, o quarto, e o total dos filhos e irmãos de Oza era de 14. A estas classes dos porteiros, aos chefes e aos irmãos, foi confiado o serviço de guarda na casa do Senhor. Foi feito o sorteio por família, para os pequenos como para os grandes, e para cada uma das portas do templo. A porta oriental coube em sorte a Selemias. A seu filho Zacarias, conselheiro muito sensato, coube em sorte a porta setentrional. A Obed-edom coube a porta meridional e aos filhos os depósitos. A Sefim e Oza coube o lado ocidental com a porta chamada Salequite, junto à rua que sobe. Os postos de guarda eram proporcionais. A leste, 6 levitas por dia, a norte, 4 por dia, a sul, 4 por dia, junto aos depósitos 2 a 2. Na área chamada Parbar, a oeste, havia 4 guardas na rua e 2 no Parbar. Essas eram as classes de porteiros, descendentes de Coré e de Merari. Funções administrativas dos levitas: levitas encarregados do tesouro da casa do Senhor e das ofertas votivas. Descendentes do gersonita Leedã, chefes de família de Leedã, o gersonita. Os jaielitas. Os filhos de Jaiel, Zatã e o irmão Joel, cuidavam do tesouro da casa do Senhor. Anramitas, Isaaritas, Hebronitas e Osielitas. Subael, descendente de Gerson, filho de Moisés, era guarda-mor dos tesouros. Seus parentes da parte de Eliezer. O filho deste, Roobias, o filho deste, Isaías, o filho deste, Jorão, o filho deste, Zecri, e o filho deste, Salomite. Este Salomite e os irmãos guardavam todo o depósito das ofertas votivas dedicadas a Deus pelo rei Davi, pelos chefes das famílias, pelos chefes de 1.000 e de 100 e os altos oficiais do exército. Era a parte da presa de guerra que eles tinham oferecido como contribuição para a casa do Senhor. Tudo que fora oferecido por Samuel, o vidente, por Saul, filho de Cis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Sárvia,
Todas essas ofertas votivas estavam sob a guarda de Salomite e os irmãos. Os isaaritas Conenias e os filhos foram encarregados do serviço no interior do país, como prefeitos e juízes em Israel. Os hebronitas tinham Asabias e os irmãos, gente de valor, ao todo 1.700. Administravam o território israelita além do Jordão, cuidando dos interesses do Senhor e do serviço do rei. Jerias era o principal dos hebronitas. Pela investigação dos clãs e famílias dos hebronitas, no ano 42 do reinado de Davi, foram encontrados homens de muito valor em Jazer de Galaade. Os hebronitas armados, chefes de famílias, eram em número de 2.700, e o rei Davi lhes deu autoridade sobre os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés, para cuidarem dos interesses de Deus e do rei. Jó capítulo 18. Segundo discurso de Baldade. Quem são castigados são os maus. Neste momento falou Baldade de Suás. Até quando lançarás palavras a esmo? Procura entender e depois falaremos. Por que motivo somos equiparados a jumentos e nos tornamos imundos diante de ti? Mas tu, que em teu furor perdes o controle, porventura ficará deserta a terra por tua causa, e se removerão do seu lugar os rochedos? Pois a luz do ímpio se apagará, e a chama do seu fogo não brilhará. A luz se escurecerá na sua tenda, e a lâmpada acima dele se apagará. Seus passos vigorosos ficarão curtos, e sua própria prudência o derrubará. Seus pés estão enleados numa rede, e é sobre malhas que ele anda. A armadilha prende seu calcanhar, e o alçapão se fecha em cima dele. Escondida no chão está a cilada, e a arapuca em seu caminho. De toda parte, os terrores o amedrontam e lhe imobilizam os pés. Sua robustez é enfraquecida pela fome, e a desgraça está alerta ao seu lado. Ela devora nacos de sua pele, e o primogênito da morte lhe consome os membros. De sua tenda é arrancada a confiança, e tu o arrastarás ao rei dos terrores. Tomarás lugar na tenda que já não é dele, na sua morada se espalha o enxofre. Embaixo secam as suas raízes, em cima são cortados os seus ramos. Sua lembrança desapareceu da terra, e seu nome não será celebrado nas praças. Da luz o lançarão nas trevas, e o desterrarão do mundo. Ele não terá descendência nem posteridade no seu povo, nem resto algum deixará em sua morada. No seu dia ficarão espantados os do ocidente, e aos do oriente assaltará o horror. Tais são as tendas do iníquo. Este é o lugar de quem não conhece a Deus. Atos capítulo 7, de 1 a 21. Discurso de Estevão. O sumo sacerdote disse a Estevão: As coisas são mesmo assim como dizem? Ele respondeu: Irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, quando ainda estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã. Ele lhe disse: Sai de tua terra e de teu clã, e dirige-te para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu então da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E depois da morte de seu pai, Deus fez Abraão migrar para esta terra que vós agora habitais.
Não lhe deu patrimônio nem propriedade nesta terra, mas prometeu dá-la em posse a ele e a sua descendência depois dele. Ora, Abraão não tinha filho. Deus, porém, lhe declarou que sua descendência viveria como migrantes em terra estrangeira, sendo escravizados e maltratados durante 400 anos. E a nação a qual hão de servir, eu a julgarei, disse Deus, e depois sairão livres e servirão a mim neste lugar. Deu-lhe então a aliança, assinalada pela circuncisão. Assim nasceu Isaque, ao qual circuncidou 8 dias depois do nascimento. E assim fez Isaque com Jacó, e Jacó com os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos por ciúme, venderam José aos egípcios. Mas Deus estava com ele, livrou-o de todas as suas aflições e concedeu-lhe simpatia e sabedoria aos olhos do Faraó, rei do Egito. Este o nomeou governador sobre o Egito e sobre a sua casa. Quando chegou a fome a todo o Egito e a Canaã, acompanhada de grande aflição, os nossos pais não encontravam mantimentos. Como Jacó ouvisse que no Egito havia cereais, mandou uma primeira vez os nossos pais para lá. Na segunda vez, José se deu a conhecer a seus irmãos, e Faraó ficou sabendo da origem de José. Então José mandou buscar Jacó, seu pai, e todos os parentes, 75 ao todo. Assim Jacó foi morar no Egito. Ele morreu, como também os nossos pais, e foram trasladados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão, por dinheiro, tinha comprado dos filhos de Emor, lá em Siquém. Chegou o tempo de se cumprir a promessa que Deus fizera a Abraão. O povo aumentou e se multiplicou no Egito. Surgiu então no Egito um rei que não conhecera José. Esse ludibriou nossa gente e maltratou nossos pais. Obrigava-os a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por aquele tempo nasceu Moisés. Era belo aos olhos de Deus. Durante 3 meses foi criado na casa paterna. Enjeitado, adotou-o a filha do Faraó, que o criou como filho seu.